Nós somos irmãos que servem e nós estávamos acostumados a servir numa condição onde nós tínhamos todo o contato físico, as reuniões eram presenciais e agora, devido à pandemia, nós somos obrigados a praticar o isolamento social, mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos deu meios e mecanismos para nós continuarmos cuidando do seu rebanho. Eu gostaria de compartilhar nessa noite algo ligado ao encargo que tanto o irmão Pedro como o irmão Esdras têm tido, que é a respeito do sacerdócio e realeza, que é ligado à questão do apacentamento. Meu desejo é que por meio dessa comunhão nós possamos penetrar um pouco mais nessa visão e nesse encargo. Nós fomos incumbidos pelo Senhor para cumprirmos uma missão, que é cuidar da sua igreja. Essa é uma visão que precisamos ter, e essa é a razão de nós estarmos aqui. Nós fomos encarregados pelo Senhor para cuidar das suas ovelhas. E para nós cuidarmos da igreja, dos irmãos, nós precisamos exercer o sacerdócio e a realeza. E nós podemos ver em Lucas 22, de 24 a 29, o seguinte. Está escrito: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Você sabe, quando nós temos um desejo de servir e nós temos opiniões diferentes, aí nós temos uma tendência natural, então, de vermos, quem é o maior, tá certo? E esse é um conceito natural que cada um de nós tem. Daí o Senhor Jesus falou no versículo 25. Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Os reis, que são as autoridades, dominam sobre os povos, sobre as pessoas. Exercem a autoridade. E eles gostam de ser chamados de benfeitores. Isso quer dizer, eles exercem a autoridade e querem que todos o considerem um benfeitor. Esse é o sentimento natural e é o sistema desse mundo. Agora, o Senhor Jesus no versículo 26 diz assim: mas vós não sois assim, mostrando que nós, na casa de Deus, nós, o povo de Deus, nós não somos assim, não somos de acordo com os conceitos e pensamentos deste mundo, tá? E aqui diz: pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Aqui o Senhor nos mostra algo totalmente diferente do conceito natural. E aqui diz: quem quer ser maior e quem é o maior deve agir como o menor. E aquele que dirige deve ser como o que serve. Então, nos mostra algo totalmente diferente do conceito do mundo, do conceito das empresas, não é assim? E o Senhor ainda diz assim, versículo 27, pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Está vendo? Nós estamos sentados à mesa e aí tem alguém que nos serve a refeição. Quem é o maior? Quem está na mesa ou quem serve aqueles que estão na mesa? Claro,
de acordo com os olhos do mundo, com o conceito natural, é aquele que está à mesa que é maior. Mas o Senhor Jesus, ele diz assim: pois no meio de vós eu sou como quem serve. Está vendo? Um conceito totalmente diferente. E é sobre isso, esse item é ligado ao sacerdócio. A questão da visão da autoridade, segundo o ponto de vista de Deus, é algo diferente da visão sob o ponto de vista do homem. Estou falando isso por quê? Porque nesse período, nesse momento, os momentos que antecedem a volta do Senhor, nós temos uma responsabilidade que é o de servir os filhos de Deus. Servir as ovelhas. E o Senhor Jesus diz no versículo 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Versículo 29, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Servir o povo de Deus, servir os filhos de Deus, não é algo fácil. Por quê? Porque não é algo que vem de uma organização, é algo de vida. Servir os filhos de Deus significa dispensar vida. Mas para eu dispensar vida, eu necessito ter vida para ser dispensada. E ainda mais, essa situação é uma situação extremamente difícil, porque o próprio Senhor Jesus falou, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, nas dificuldades do Senhor. Havia ali um grupo de pessoas que permaneceram do lado do Senhor. E o Senhor então falou, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Aqui nos mostra claramente que o Senhor deseja confiar a nós, os seus servos, um reino. Mas ele somente pode confiar para quem tem essa visão. Por quê? Porque ser estabelecido como o maior, ou ser estabelecido como uma autoridade, ele deve exercer essa autoridade segundo Deus e não segundo o homem. Segundo o homem é o domínio, segundo Deus é o serviço. Então, nesses momentos de pandemia, a nossa responsabilidade é o de servir o povo de Deus, servir os irmãos. Deve haver uma preocupação em nosso interior. Como eu posso servir os meus irmãos no meio dessa pandemia, nessa situação? Claro, eu posso servir orando por ele, eu posso servir tendo comunhão com ele, eu posso servir me lembrando das necessidades dele, ofertando para ele, não é? Eu posso servir me preocupando com ele. Então, há muitas maneiras. E é por isso que nessa noite nós estamos aqui. Nós estamos aqui é para nos encorajar mutuamente para cuidar do rebanho que o Senhor confiou a nós. Então, nós temos visto, tanto o irmão Pedro como o irmão Esdras, falando sobre sacerdócio e realeza, falando sobre o apacentamento. E nós vimos que o sacerdócio é para a realeza e a realeza é para o sacerdócio. Essas duas coisas, essas duas linhas caminham juntas. E vimos também, nas mensagens proferidas pelos nossos irmãos, Isaías 40, versículos 10 e 11, que diz: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Ele virá com poder e o seu braço dominará.
eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Aos que amamentam, ele guiará mansamente. Nós vemos aqui que o Senhor disse que ele virá com poder e o seu braço dominará. Mas preste atenção, ele mostra que para o seu povo ele virá como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, né? E os que amamentam, ele guiará mansamente. Está vendo? Esse poder, esse braço que domina, é para cuidar do seu povo. E vimos também em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui em Miqueias nos mostra que o Senhor virá como aquele que há de reinar, não é? Mas em Mateus capítulo 2, versículo 6, quando esse versículo é mencionado, nós vemos aqui uma colocação complementar. Mateus 2, 6 diz: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Então, nós vemos, aquele que há de reinar é o que há de guiar e que há de apacentar o povo de Deus. Então, podemos ver de uma maneira muito clara na palavra de Deus que nós, os que estamos na liderança, temos a responsabilidade de servir os nossos irmãos. E é claro, isso não é algo que nós conseguiremos fazer sozinhos, mas a nós cabe ter esse encargo, transmitir esse encargo aos nossos cooperadores, colaboradores, aos irmãos e irmãs que servem conosco, para que nós juntos possamos servir adequadamente a casa de Deus, servir e apacentar cada irmão, cada irmã. Nós devemos ter um sentimento forte e uma firme decisão no nosso coração, que nesse período de pandemia, nenhum irmão e nenhuma irmã ficará fora dos nossos cuidados. E é claro, por isso nós temos que mobilizar os irmãos e irmãs. Nós devemos orar: Senhor, qual irmão, qual irmã não está participando? Você sabe, quando nós temos reuniões da igreja via Zoom, eu olho para todos aqueles quadradinhos, daí eu me lembro daqueles que não estão ali. Deveriam estar, mas não estão. Então o que eu devo fazer? Eu devo ligar para eles, ter uma comunhão com eles e encorajá-los. Se todos nós que servirmos fizermos isso, nós vamos cuidar adequadamente de cada irmão e cada irmã. Então podemos ver que a autoridade de Deus visa apacentar as pessoas, certo? E é claro que existe uma autoridade porque há necessidade de uma ordem, mas sempre devemos lembrar, a ordem que Deus estabelece na igreja é uma ordem para que a vida possa fluir. Se algum irmão está colocado mais à frente, é para que a vida que sai dele possa fluir para os demais. Essa é a razão da ordem estabelecida por Deus.
A ordem estabelecida por Deus não é para controle, não é para domínio, é para que a vida e a bênção de Deus flua. Então, vamos ver ainda em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 2. Diz assim: outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Eles estavam se referindo a Davi, porque eles queriam agora constituí-lo rei sobre todo Israel. E o versículo continua: também o Senhor te disse, preste atenção o que o Senhor falou. Isso eram aqueles anciãos, aqueles que foram constituir Davi rei. Eles falaram para Davi: o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Está vendo aqui? Preste atenção à ordem das palavras aqui. O Senhor disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Então, a comissão que Deus deu é o de quê? Apacentar. Você vai apacentar o meu povo. E para que você possa apacentar o meu povo, eu te constituo chefe. Está vendo? Existe uma ordem de vida. Quando o Senhor nos confia os irmãos, Ele está falando conosco: eu vou confiar as minhas ovelhas a você, e por essa razão eu vou te dar uma autoridade. Os irmãos compreendem? Isso está dentro daquele princípio que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos. Certo? Se você tem amor e cuidado pelas pessoas, o Senhor te colocará para cuidar delas. Se você não tem amor e cuidado pelas pessoas, o Senhor não irá te colocar para cuidar delas. Você até pode tentar colocar a si mesmo, mas não vai ser o Senhor. Porque o Senhor vai colocar aqueles que vão cuidar das suas ovelhas. Se você tem encargo e amor, Deus fará de você uma autoridade, um líder, porque o intuito dele é que as suas ovelhas sejam apacentadas e cuidadas. Então, para que o povo de Deus possa ser cuidado bem e também possa expressar Deus, o povo de Deus precisa do serviço do sacerdócio e da realeza. O Novo Testamento nos mostra claramente também esse aspecto, que a obra da redenção de Deus visa nos tornar reis e sacerdotes. Está vendo? Esses dois aspectos juntos. Podemos ver isso em Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes. Há algumas traduções que dizem constituiu reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse capítulo 5, versículos 9 e 10, olha só, são tudo versículos de Apocalipse. Diz assim: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes,
e reinarão sobre a terra. Está vendo? O Senhor quer fazer de nós reis e sacerdotes. E nós exercemos o sacerdócio e a realeza para cuidar dos irmãos e também para aperfeiçoar os irmãos, para que eles também se tornem reis e sacerdotes. Essa é a nossa missão. Esse é o encargo que Deus nos deu. Essa é a nossa comissão. Então, preste atenção, amados irmãos, né? Nós temos o sacerdócio para que possamos expressar Deus. Isso está ligado à imagem de Deus. A realeza é para o domínio. E nós vimos que quando Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, e deu a ele domínio sobre todas as criaturas. Está vendo? A imagem é para o sacerdócio, o domínio é para a realeza. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que expresse Deus, e lhe deu domínio para dominar todas as criaturas. Hoje, na igreja, ainda nós temos necessidade desse princípio, sacerdócio e realeza. Amados irmãos, nós precisamos ver, essa tem que ser a nossa experiência, isso é algo que nós devemos buscar. Senhor, opera em mim, me ensina essa realidade. Eu quero aprender porque eu quero servir a igreja de uma maneira adequada, segundo a sua vontade. Olha só, no reino milenar, nós ainda continuaremos sendo sacerdotes e reis. Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Está vendo? Esse sacerdócio realeza, que é a nossa experiência hoje. E o Senhor está nos colocando nessa situação para nós aprendermos a servir, aprendermos a exercer o sacerdócio e a realeza de uma maneira adequada. Se essa for a nossa realidade hoje, nós continuaremos, nós teremos o sacerdócio e a realeza no reino milenar. E agora, preste atenção, e você vai perguntar, e na eternidade, na Nova Jerusalém? Vamos então olhar Apocalipse 22, versículos 3 a 5. Ali diz: nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Isso se refere ao sacerdócio. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Está vendo? Nós serviremos a Deus e nós reinaremos. Sacerdócio e realeza. Amados irmãos, hoje é o dia de nós aprendermos. E o Senhor está permitindo que no meio dessa pandemia, esses dois ofícios se manifestem em nós. Isso é algo que nós devemos buscar. Que o Senhor encontre em nós esses reis e sacerdotes hoje. Isto é, aqueles que têm sacerdócio e realeza. Isso não é somente para nós, mas para todos os irmãos. Nossa função é servir os irmãos, aperfeiçoá-los, alimentá-los, levá-los ao crescimento, para que eles ganhem também o sacerdócio e a realeza, fazer deles vencedores.
Essa é a nossa missão. Nossa missão não é manter uma reunião, manter isso, manter aquilo, algo exterior. Não, mas uma realidade espiritual. Olha, isso, amados irmãos, aliás, é muito importante. Expressamos Deus através do sacerdócio e nós o representamos com domínio por meio da realeza. Então vemos, desde o primeiro capítulo de Gênesis, quando fala de que ele criaria o homem à sua imagem e semelhança, ligado ao sacerdócio, e deu a ele domínio, ligado à realeza, desde Gênesis capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse. Como nós vimos, temos ali o sacerdócio e a realeza. É algo que percorre toda a Bíblia e hoje passa em nós, passa por nós. Esse é o nosso ofício. Então, nós precisamos ver que o exercício, esse nosso cuidado, nós precisamos servir a igreja juntos. A liderança precisa ser uma liderança edificada. Somente uma liderança edificada é capaz de edificar a igreja. Vamos ver agora um exemplo de liderança edificada. Quando Moisés disse ao Senhor que ele não era eloquente, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. E o Moisés, que era eloquente, perdeu esse dom natural. Mas daí, o que aconteceu? O Senhor disse que Arão, seu irmão, que sabia falar bem, seria a boca dele. Êxodo 4, versículos 14 e 16. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Está vendo? Aqui nós temos dois com diferentes dons. Moisés, a função dele era receber a palavra de Deus, porque Deus iria falar com Moisés. E Moisés teria que transmitir isso a Arão, para que Arão falasse fluentemente para o povo. Nós vemos aqui uma liderança edificada, Moisés e Arão, né? Somente depois que Moisés e Arão foram formados como líderes, Deus os colocou então na liderança, e hoje Deus está fazendo a mesma coisa. Apesar de hoje nós não podemos nos reunir presencialmente, louvado seja o Senhor que nós temos um grupo de irmãos que servem as igrejas aqui no Triângulo Mineiro. E o que o Senhor quer fazer? Ele quer nos edificar para que nós sirvamos juntos a sua igreja. Está vendo? Aprender a cooperar um com o outro. Não é competir um com o outro, mas cooperar um com o outro. E aí, nós vamos entrar num item muito, muito importante, que eu creio ser fundamental. É sobre a questão quando houve a rebelião de Coré, né?
Datã, Abirão, Coré. Então vamos ver Números 16, versículos 1 a 4. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filho de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Nós vemos que então Corá, Datã e Abirão, né? Mais então filhos de filhos de Ruben. Corá era dos filhos de Levi, os outros eram dos filhos de Ruben. Foram diante de Moisés com 250 líderes. No versículo 3 diz: e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Olha só, aqui houve um grupo de líderes, pessoas de renome, que se levantaram contra Moisés e Arão, dizendo: nós todos somos povo de Deus, toda a congregação é santa, tá? Nós somos todos iguais. Quem mandou você se colocar à frente? Bom, daí tem uma série de coisas. Vamos para Números 17, versículos 1 a 5. É aqui que está a questão do nosso encargo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões. Bordão é uma vara, né? Um pela casa de cada pai, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. No meio dessa situação de confusão, onde esses líderes estavam falando: não, nós somos todos iguais, todos somos líderes e tal, vemos então que Moisés e Arão não fizeram nada. Deus veio e se manifestou. Diz assim: você vai pegar um bordão por casa, por cada família, isto é, por cada tribo. O bordão é uma vara, é como se fosse um cetro, uma vara, né? Com um sinal de autoridade. Tá bem? Então, eram 12 tribos, 12 bordões. No versículo 3 diz: porém o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão por tribo, e vai escrever, né, o nome do cabeça da tribo, e da tribo de Levi, bordão de Levi, o nome de Arão. Versículo 4: e os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Aqui diz então: vocês vão pegar essas 12 varas, esses 12 bordões, você vai tomar e vai colocar na tenda da congregação perante o testemunho. O que é esse testemunho? São os 10 mandamentos, são aquelas tábuas. E onde estavam? Estavam na arca, certo? Claro, tudo isso tipifica Cristo. E lá, nesse lugar, é que Deus se encontra com seu povo. Não é isso? Isso quer dizer o quê? Vocês devem trazer isso aqui e colocar tudo na minha presença. Deus está falando, em outras palavras, isso. Vai colocar tudo na minha presença. Só para nós compreendermos essa palavra testemunho, vamos ver Êxodo 16, versículos 33 e 34. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná,
e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. Em Êxodo 37, versículo 16 diz: e porás na arca do testemunho, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, o testemunho se refere às tábuas da lei. As tábuas da lei representam Deus. Por quê? Porque aqueles mandamentos, eles revelam Deus e sua natureza, a maneira de Deus agir e como Deus é. Então, podemos ver, naquela arca, nós tínhamos o pote de ouro, né? E nós também tínhamos as tábuas da lei, que eram as tábuas do testemunho, certo? A lei é um testemunho de Deus, porque revela o que Deus é. Então, amados irmãos, ok, vamos voltar então para aquela porção de Números 17, agora vamos ao versículo 5. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. O Senhor disse, vocês vão trazer essas varas, esses bordões, vão colocar diante do testemunho. Isto é, diante da minha presença. Não é isso? E ele diz assim, bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. É muito importante nós darmos atenção a isso, tá? Bordão, que essa vara iria florescer, do homem que Deus escolhesse para ser autoridade. Número 17, a partir do versículo 6 diz, falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara e, tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Mas, irmãos, uma vara é um pedaço de madeira morta. Veio de uma árvore, foi cortado de uma árvore, então morreu. É um pedaço de madeira morta. Isso é uma vara. Pedaço de pau, morto e seco. Mas Deus disse que iria dar um sinal. Fazer com que esse pedaço de madeira morto, seco, iria fazer com que essa vara brotasse. Aqui nós temos algo muito importante. Quando se a vara começou a brotar, significa que se tornou algo vivo. Está vendo? Deus deu isso como sinal. E é muito importante que nós vejamos isso. Vara serve para quê? É para governar. Nós temos em Salmo 23 a vara, que é o bordão, e o cajado. A vara e o bordão é para pôr ordem, é autoridade. O cajado é para sustentar, é para dar direção.
mas a vara é para bater, não é? É para autoridade, é disciplina. Mas preste atenção, essas varas, que eram varas mortas, foram colocadas diante de Deus durante uma noite. Foi no dia seguinte, a Bíblia diz, que Moisés entrou e viu, e ali tinha uma vara que tinha ressuscitado. Amados irmãos, isso é que nós precisamos ver. Nós somos irmãos líderes, nós somos varas. Mas a questão é, você é uma vara morta que só serve para bater? Ou você é uma vara que tem a ressurreição, uma vara que brota, floresce e dá amêndoas, dá frutos? Essa é a questão. Está vendo? A vara precisa ter vida. A liderança não vem por meio de bater. A liderança vem por meio do alimentar. Porque nós vemos aqui uma vara que deu amêndoas, algo muito nutritivo. No versículo 9, diz: então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles ouviram, e tomou cada um seu bordão. Então ele mostrou para todos, a vara de Arão floresceu. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Amados irmãos, sacerdócio e realeza. Realeza, domínio, poder, é uma vara. Mas como caminham juntos, sacerdócio e realeza caminham juntos. A questão é, a sua vara floresce e dá frutos ou não? A sua vara é capaz de alimentar os filhos de Deus? Ou a sua vara é um pedaço seco de madeira, um pedaço morto de madeira que só serve para bater? Nesses tempos finais, Deus quer ver restaurados o sacerdócio e a realeza. Amém? Tem muito mais coisas para nós compartilharmos, mas isso nós vamos compartilhar na próxima reunião de serviço que nós marcaremos, tá bem? Eu creio que os pontos que eu coloquei hoje já são suficientes, e esses pontos todos nós devemos unir as palavras que tanto o irmão Pedro como Ezra falaram, né? Isso compõe um todo, tá? Isso é para facilitar a nossa digestão da direção que Deus está dando para nós, que possamos servir as igrejas, servir os irmãos segundo a vontade do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe.